Barra do Garças, Aragaças, e vou passar o dia com eles hoje na comunidade, discutir, ouvir, aprender, para que a gente atualize a nossa compreensão sobre o que podemos fazer por eles. E dizer que nós apoiamos como presidente da República. É importante isso que a gente quer saber. O senhor, como um dos candidatos da esquerda hoje, como é que o senhor vê o cenário político, principalmente a questão do Lula preso, ele pode apoiar o seu nome? A gente gostaria de saber a sua impressão sobre isso. Veja, eu não conheço o Lula pela televisão nem pelos jornais. É um velho camarada com quem eu tenho convivido ao longo dos últimos 30 anos. Muitas vezes discordamos, mas o mais das vezes concordamos. Nos últimos 16 anos eu o ajudei sem faltar nenhum dia. Ele foi um presidente que fez muita coisa boa por muita gente, embora também tenha despertado muitos ódios e talvez tenha falhado em alguma questão da política, que ninguém é perfeito. Mas para mim dói muito no coração, né, ter que testemunhar esses tempos difíceis em que o homem que trabalhou tanto, dedicou a vida toda ao país, né, projetou com muita dignidade a nação brasileira no estrangeiro, está constrangido hoje dentro de uma cela de prisão. Isso é um assunto pessoal para mim, dói no meu coração. Por outro lado, nós temos 206 milhões de pessoas nesse país a quem nós temos que dar condição de comer, a condição de vestir, a condição de se transportar, de viver com saúde, com dignidade, de enfrentar a violência que campeia impunemente no nosso país. E nós precisamos, com toda a dor que haja no coração, ter disciplina para fazer a política produzir a solução que o Brasil precisa. E é isso que eu estou dedicado. Quanto ao PT e ao apoio do Lula, é preciso ter paciência, é um momento dificílimo para eles. Eu preciso compreender isso com muita humildade, com muita serenidade, e eu tenho completa compreensão de tudo isso, às vezes até palavras mais azedas, ditas de sangue quente, a gente tem que entender. Sigo trabalhando e vamos ver o que é que Deus planeja para o futuro. Como o senhor vê as pesquisas... Essa situação dele favorece o senhor? Não por isto, mas porque o eleitorado brasileiro quer mudança. E a mudança que o eleitorado brasileiro procura parece ter compromisso com os interesses populares, com os interesses nacionais que estão sendo perseguidos hoje por essa turma que o senhor Michel Temer representa e aquela turma que se juntou para fazer o golpe contra a presidenta Dilma. De maneira que se o Lula não é candidato, a minha responsabilidade cresce muito pesadamente. Isso eu estou sentindo nos meus ombros. Ciro, como o senhor vê a pesquisa hoje, as últimas pesquisas, como o senhor tem visto? A gente, com a experiência que tem, sabe que pesquisa é um retrato de um momento, né? As pessoas repetem essa bobagem, mas é uma bobagem verdadeira. E a vida não é um retrato, a vida é um filme. Então, se imaginar, 60 dias atrás era o Luciano Huck, 90 dias atrás era o Dória, aí agora na última entrou o Barbosa. Então é preciso ter paciência, né? E acompanhando isso, o jornalismo tenta ajudar o povo a pensar o futuro, antecipar o futuro, os políticos queremos confinar o futuro, produzir o futuro, mas para quem já acumulou a experiência que eu acumulei, sabe que pesquisa revela nesse momento muito mais a notoriedade, a visibilidade, o nível de publicidade que é desigual, e a campanha bota isso tudo igual. E a população só daqui a pouco é que vai começar a se ligar, vai acompanhar os debates, vai comparar, vai saber de onde é que o cara veio, vai saber se ele tem a ficha limpa, essa vez vai tomar uma relevância muito grande. E eu quero crer que, na medida em que me conheço um pouco melhor, a chance de eu servir a esse grande país como seu presidente está aumentando. Ciro, a questão do agronegócio em Mato Grosso tem uma tendência de ir com o Bolsonaro. Como é que o senhor pretende ver isso aqui em Mato Grosso, a questão do agronegócio, que é muito forte e pode até, de repente, ajudar Bolsonaro na campanha? Bom, primeiro, o Brasil deve muito mais respeito à agricultura, ao agronegócio, do que tem dado. E eu sou ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Integração Nacional, ex-governador de Estado, depois já fui deputado, enfim, tenho uma experiência e eu conheço as contas do Brasil. E o agronegócio, especialmente o centro-oeste, né, e puxando um pouco para o norte, quando a gente lembra Tocantins, um pouco ali o nordeste com Matopiba, essa região importante de Tocantins, Piauí, Bahia, essa gente carrega o Brasil nas costas. É a gente que acorda cedo, madrugada, trabalha muito e nas contas do Brasil com o estrangeiro, nós estamos vivendo uma dependência, todo esse eletroeletrônico de vocês aqui é importado. Microfone, celular, câmera, tudo importado. E quem está pagando essa conta do nosso conforto nacional, se podemos chamar assim, é a agricultura e a mineração. E quase sempre são desrespeitados e insultados. Isso explica porque um pouco eles têm uma certa revolta. E hoje todas as revoltas estão convergindo para essa figura pitoresca, não é, que eu conheço bastante bem. E não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Logo mais as pessoas vão botar a mão na cabeça, vão saber como é que se produz uma economia eficaz, como é que se administra a taxa de câmbio, para que o agronegócio possa ter competitividade no estrangeiro, como é que se administra uma política exterior de comércio que perfure o novo protecionismo
que vai restringir crescentemente as exportações do Brasil, como é que a gente equaciona a infraestrutura para dar maior competitividade, como é que a gente nacionaliza a base industrial que é necessária para a agricultura funcionar. Hoje você compra um saco de sementes da Monsanto por R$700, contando a unidade de caroço de milho. E quando acaba de produzir, no ano passado deu R$18 a saca de 60 quilos. Agora está projetado para 40, estão voltando a produzir, porque não há uma política agrícola, então é 18 no ano, 43 no outro, prejuízo 7 no ano, lucro inseguro no outro. O modelo de economia política do Bolsonaro, por exemplo, colapsa o agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio depende vitalmente do subsídio ao crédito rural. E o ministro da Fazenda dele é rigorosamente contra o subsídio. Portanto, se a gente somar uma ponta com a outra, você sai da mistificação. Então o agricultor está zangado porque aqui e ali a sua propriedade é esbulhada, é invadida de forma ilícita e o Estado não tem dado devida proteção, como é obrigado por lei a dar. E aí o maluco vem e propõe entregar um fuzil para cada pessoa. Se nós quisermos transformar o Brasil num faroeste, esse é o caminho. Agora, só quem leva dinheiro da indústria de armas ou só quem não sabe de nada da vida real é que imagina que entregar um fuzil para um agricultor é solução para a violência no campo. Uma última pergunta, com relação ao Estado de Mato Grosso, politicamente, Pivetta é o pré-candidato do PDT no Estado de Mato Grosso? Pivetta é um velho querido amigo, extraordinário político, foi um prefeito que eu conheci já há muitos anos atrás, na Lucas do Rio Verde, que é ali meio um centro da Califórnia brasileira, né? Serviços essenciais como saúde, que o Brasil todo tem queixas, ali funcionam com padrão de primeiro mundo, uma educação de absoluta excelência. E tudo isso, o Mato Grosso é um tesouro que produziu no Pivetta. Se ele topa ser candidato a governador, eu acho que o Mato Grosso estará melhor servido do que qualquer estado brasileiro, porque é de uma linhagem de decência, de trabalho, de compromisso com esse estado e com a produção. É um homem que conhece o agronegócio. Enfim, ele vai amadurecer, mas se ele for, nós vamos apoiá-lo com todo entusiasmo. Há possibilidade de apoio ao ex-prefeito Mauro Mendes? É outro grande amigo. Nós aqui, como é natural, estamos ainda tateando os caminhos, né? Estamos tateando os caminhos, os nossos companheiros aqui têm autonomia para fazer os entendimentos. O Pivetta tinha se aborrecido com o PDT, tinha se afastado, agora volta, é a melhor notícia que eu tenho nos últimos meses. E eles vão saber achar o caminho, porque eles estão preocupados com o Brasil, estão preocupados com o Mato Grosso, e se a preocupação deles é essa, a solução vai ser compatível. A possibilidade de apoiar a reeleição do vereador Pedro Táxi é zero, né? Essa é 0, menos 10, menos 100, menos... Obrigado, pessoal. Obrigado. Vai dar o microfone para ele.